Coisa de contando minha história. Eu acho que já vai num vídeo 15º, por aí. Rapaz, hoje eu vou falar da viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro e do que eu conheci lá, né? Vocês vão achar bem interessante. Na década de 1980, por aí, 1980, eu colecionava muito o Renato, seus bootlegs, os vinil, né? O cantor também, Paulo Sérgio, gostava muito também de estar escutando. Ainda hoje escuto muito, mas naquela época eu escutava mais eles, né? E eu era fãzaço mesmo do Renato. E meu sonho que eu tinha também assim era de conhecer pessoalmente o Renato Barros, não é isso? Como tenho de conhecer o Roberto Carlos, mas isso aí é coisas do destino, né? Mas as coisas foram acontecendo, né? E o tempo foi passando. Na época que o CAOB, o clube que tem aqui na cidade, funcionava, hoje está desativado, não funciona mais, porque não sei. Mas o Renato esteve aí, né? E eu tive o prazer de ficar lá de frente, escutando as belas canções da Jovem Guarda, ele e toda a banda, né? O Cida e os outros componentes. Mas não cheguei a tirar uma foto com ele, nem conversar. E nesse dia a festa foi muito boa, uma festa muito bacana, aquelas músicas que eu gosto muito, aquelas músicas da Jovem Guarda. E eu fiquei realizado, naquele dia eu fiquei realizado só em ver assim a banda do Renato tocando, o Renato cantando, porque eu colecionava assim os vinil, tinha uns amigos meus aí que a gente trocava, né, assim as coisas assim, os discos na época, ele arrumava os discos, Doc, eu tenho esse aí, arrumei esse do Renato e tal, e a gente fazia aquele rolo, aquela coisa de fã mesmo, né? E também curtia muito o Paulo Sérgio, né? Não vou falar aqui de Roberto Carlos, que é o meu cantor preferido mesmo, desde criança, né? Que também tem a coleção em vinil guardada, em CD original. Mas, voltando ao assunto do Renato, então o Renato vem aqui para a Esperança e eu vou para a festa e é sensacional, né? O Renato tá lá tocando aquela guitarra e a gente fica olhando assim, rapaz, que coisa, que artista, né? Que ele esteja com Deus, mas deixou um trabalho muito bonito aqui na terra, o Renato Barros. E eu tinha assim um maior prazer assim em conhecer ele pessoalmente. E aconteceu que em uma festa em Campina Grande, no Mastordante, né? Eu não sei se esse clube ainda, essa casa de show está funcionando. O Renato vem se apresentar lá. E nesse mesmo dia, a banda do Luan Estilizado, onde meus dois filhos tocavam na época, ia abrir a festa e depois ia ter o Renato. Eu falei assim, eu vou ficar por aqui. O Luan, quando terminou o show dele, foi para outra cidade e a gente ficou lá na festa, né? Então eu ficava de longe, com a máquina fotográfica, tirando as fotos e o segurança aqui ao lado, né? De vez em quando ele olhava para mim assim, mas eu tava tirando as fotos, tava pegando muito longe. Então eu pensei o quê? Eu disse, eu vou falar com um rapaz, para ver se ele consegue falar com o chefe de seguranças e eu consiga subir lá no camarim e tirar uma foto com o Renato. Então eu falando para um menino que é sobrinho da minha esposa, e ele falou assim para mim, Doca, aqui nessa casa de show ninguém consegue não. Eu disse, mas eu acho que eu falando direitinho eu consigo. Eles conseguem não. Ele disse, mas vamos ver. Aí fui lá, fui cá, fiquei tirando foto, aí chamei o rapaz. E eu disse, rapaz, eu sou fã de Renato há muito tempo e eu queria saber de você se não tem possibilidade
de eu tirar uma foto com o Renato e tal. Aí ele falou assim pra mim, disse, rapaz, eu tô vendo, faz um tempo bom que você bate foto de longe, né, e tal. Certo, mas se não der, não tem problema não, tá bom demais. Aí ele viu assim que eu tava fazendo a coisa assim, com prazer mesmo, assim, que eu era fã mesmo, ele disse. Aí o rapaz parece que se comoveu e foi lá no chefe dele, né, chefe, que eu falo assim, é o rapaz que toma conta da segurança, né, o rapaz da frente. E por incrível que pareça, o segurança veio ao meu encontro. Aí, porque o rapaz tinha falado com ele, tinha falado que eu queria falar com ele, para ver se tinha a possibilidade de eu subir lá em cima e tirar uma foto com o Renato. Aí o rapaz veio, aí disse, diga. Eu disse, não, porque eu estava falando com o menino aqui, para ver se tinha a possibilidade de eu tirar uma foto com o Renato, mas se não der, não tem problema, eu vou entender que é o trabalho de vocês e fico muito grato, tal. E conversei bem direitinho com ele. E ele disse, vem cá, faça o seguinte, vá ali naquela escada ali, me apontou, né? Fale com aquele menino ali e diga que eu liberei você para subir. Daqui eu vou fazer o aceno. Aí eu fui em direção ao rapaz. Aí ele fez um aceno lá e tal. O rapaz foi, disse, não, porque eu ia tirar uma foto com o Renato. Aí o menino disse que eu vim aqui falar com você e para você liberar. Aí o rapaz foi e liberou. Eu subi. Aí quando eu ia entrando, já estava o palco assim, as cortinas fechadas. Do outro lado tinha um camarim de Luan, que ainda tinha terminado o show, mas ainda estava lá com a banda. E eu falei assim, Luan, tu ia comigo tirar uma foto com o Renato. Aí Luan, eu lembro como hoje que Luan falou assim, Dog, eles estão tudo aí no outro camarim. Ele disse, eu vou. Aí quem tirou essa foto foi Luan, né? Quero agradecer aqui, mandar um abraço para Luan Estilizado. Rapaz, quando eu olhei assim, lá vem Renato. Ele tinha terminado de passar o som da guitarra dele e estava lá ajeitando a guitarra. Ela veio na minha direção. Aí eu, Renato e tal, e tal, e tal. Aí ele foi muito educado mesmo comigo. Eu falei para Renato que era fã dele desde os anos 80, curtia muito o trabalho dele, da equipe dele, da banda dele, tal. E Renato, ele trabalhava com um cara aqui da minha terra de Esperança, que era o empresário dele, o saudoso, para quem lembra aí, o saudoso Leozildo. Então eu falei de Leozildo. E Renato, rapaz, então você conhece o Leozildo? Conheço isso, rapaz, que pena, né, rapaz, o Léo se foi na época, né, porque Leozildo também faleceu. Eu disse, rapaz, era um cara sensacional, trazia os artistas aqui para Esperança. E no meio desses artistas que traziam ele, também no meio estava o Renato Barros, né? Renato seus Blue Caps. Então, eu disse, Renato, infelizmente a vida e tal, mas o prazer, rapaz, de estar conversando com você aqui é grande e tal, tal. E ele me recebeu muito bem. Eu perguntei a ele se poderia tirar uma foto com ele. Ele disse, agora mesmo, eu lembro como hoje. Ele estava com um copo na mão, uma dosinha, né, para tomar para começar o show. Isso, vamos tirar agora mesmo e tal. Me recebeu muito bem. E o artista, gente, tem que fazer isso. Olha só, o Renato Barros, um cara conhecido mundialmente, um grande compositor de belas canções, gravada por vários artistas, né? Aí Luan foi e pegou, eu dei a máquina, na época não era celular, era uma máquinazinha, né? Aí eu dei a máquina a Luan foi e tirou a foto. Eu agradeci a Renata, ele me abraçou e tal, disse que foi um prazer, me agradeceu, eu disse, não, Renata, eu quem agradeço. Para mim foi uma satisfação imensa conhecer você, até porque minha mãe, ela gostava das músicas de Renato, né? Gostava mesmo, então eu comecei a curtir as músicas de Renato ainda na minha adolescência. E era muito legal estar curtindo aquelas músicas de Renato, depois ver ele num caobe aqui, num clube da minha terra, mas não consegui chegar perto dele assim. Mas nesse dia, em Campina Grande, na Mastordante,
foi diferente. Eu tive o prazer de conhecer e conversar com este grande artista que deixou um trabalho muito bonito no cenário brasileiro, o Renato Barros. Então, isso aí foi uma das coisas que aconteceram na minha vida, assim, que marcou. Então, aí eu vou falar agora de Paulo Sérgio, né? Que eu comecei a falar no começo também, que eu curtia muito Paulo Sérgio. Ainda curto também. Um grande cantor. Um grande cantor, Paulo Sérgio. Não cheguei a conhecer pessoalmente, né? Ele veio a falecer antes de conhecer. Mas nessa viagem que eu fui para o Rio, eu cheguei lá, aí eu cheguei na casa de um amigo meu, ele até riu, tal, brincou, assim, curtiu assim com minha cara, aquela coisa, não é brincadeira, né? Eu disse, rapaz, eu queria conhecer uma coisa aqui no Rio. E o rapaz, muita gente boa, disse, diz aí, Doca, qualquer coisa aí a gente desenrola. Eu queria conhecer o cemitério do Caju, foi o do Caju, Eu ia falar São João Batista, mas é do Caju. Ele disse, mas rapaz, o que é que tu vai ver no cemitério do Caju? Eu disse, não, eu queria conhecer o túmulo de Paulo Sérgio. Eu tenho até a foto lá que eu tirei. Então aí ficou aquela coisa. A gente ia, não ia, eu fui conhecer outras coisas lá no Rio, conheci muita coisa. Eu fui lá no Museu de Niterói, no Maracanã, aquelas coisas. Muitos setores lá, lugares lá no Rio de Janeiro. E faltavam 2 dias para eu vir embora aqui para Paraíba. Aí a menina Vilania, quero agradecer também, mandar um abraço para a Vila. Falou assim, Doca, tu nem realizaste teu sonho de ir lá no cemitério, né? Veja só. Eu disse, eu vou contigo amanhã. Ele disse, não acredito não, tu vai, vou. Aí foi eu e Vila. Eu chamo ela de Vila, assim, carinhosamente, Vilani, né? Chamo ela de Vila, aquela aqui de Esperança, e mora lá no Rio de Janeiro. Ele disse, eu vou contigo. Aí, quando foi no outro dia, logo cedinho, a gente foi lá para o cemitério do Caju, onde está sepultado o cantor Paulo Sérgio. Aí um cemitério muito grande lá. Aí eu chamei um dos empregados de lá, né, e perguntei. Aí eu lembro como hoje que ela falou assim para mim, ele está na quadra 14. Trabalha lá há muito tempo, né? Isso faz tempo que você trabalha aqui, disse, muito tempo. Aí Paulo Sérgio está lá na quadra 14. E eu vou levar você lá. Pessoas maravilhosas eu encontrei assim, né? Que graças a Deus, onde eu chego, sei entrar, sei sair, sei conversar e as coisas dão certo. Aí, rapaz, ele disse, aqui, pode entrar aqui na quadra, você já vai ver o túmulo. Quando eu chego lá, eu já vejo lá o túmulo de Paulo Sérgio com a foto dele, se não me engano, a foto do irmão dele, é uma pessoa da família, de uma criancinha, né? E ali eu era para ter levado o violão que eu deixei lá no Rio, para ter cantado algumas coisas assim, ligado a Paulo Sérgio, como a última canção, né? E outras canções, mas nem me liguei. Mas assim mesmo tirei as fotos lá no túmulo e realizei meu sonho. Aí, de repente, eu disse, rapaz, eu vou dar uma voltinha aqui. Quando eu estou dando uma voltinha assim, olhando os outros túmulos, eu encontrei o de Timaya. Eu lembro como hoje que tem uma cruz que parece que o pessoal tinha tirado de lá, né? É uma cruz. Eles colocaram lá no túmulo de Timaya. Que eu lembro que em cima, se eu tiver enganado, alguém aí me corrija. Tem uma frase, não sei por que você se foi, quanta saudade que eu senti. É uma coisa assim. Não sei se está lá ainda, em cima do mármore, né? Aí fui, também tirei a foto lá no túmulo de Timaya. Depois dei outra voltinha, vi outros túmulos lá, como aqui agora fugiu o nome do cantor das antigas mesmo, né? Que está sepultado lá. E então, gente,
foi muito legal, eu achei muito legal e pretendo outra vez voltar no Rio de Janeiro, conhecer agora o cemitério de São João Batista, onde tem muitos artistas enterrados, né? E fazer uma visita a esses grandes nomes, né? Que deixaram um trabalho muito legal, muito bonito. Isso aí, se Deus permitir, né? A gente fala assim, mas só com consentimento aí de Deus, quem sabe. Então, gente, isso foi minha história de hoje, que eu falei dos cemitérios do Rio de Janeiro, do Renato Barros, que é o Renato seus Buiclaps, não é isso? Cara que eu sou fã, sempre estou escutando suas músicas, do Paulo Sérgio também, né, que tirei foto lá no túmulo dele, e realizou o meu sonho. Foi isso. Então, gente, isso aí foi mais um vídeo, foi um pouquinho extenso, mas eu tinha que falar dessas coisas aí, né? Que foram coisas que já passaram da minha vida. E para a semana a gente continua conversando novamente e contando mais histórias do Doquinha. Valeu, gente, até lá.